Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Com esta palavra do salmista, Salmo 136, queremos dar as boas-vindas a você que estava esperando começar a nossa reunião. A reunião da Igreja Batista Casa de Paz, aqui na Rua do Senado 324, mas é uma reunião para você meditar na palavra do Senhor cada dia, um tema diferente, uma temática que abençoa a sua casa e abençoa a sua família, porque essa é a nossa declaração, esse é a nossa visão, a intenção e a missão da Igreja Batista Casa de Paz, é declarar, é ajudar paz em sua casa, é entrar na sua vida e na sua casa com esta declaração profética de Lucas 10:5. Então, bem-vindo, bem-vinda, inscreva-se, compartilhe o link, deixe seu like e vamos ao assunto de hoje. Segundo Crônicas 33, a partir do versos 12 e 13. Abra sua Bíblia, a Bíblia Sagrada, segundo Crônicas 33, 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Senhor Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida, em minha casa e através da minha vida e da minha casa, na vida e na casa do meu irmão e da minha irmã, participante desta reunião, em nome de Jesus. Amém? E amém. Título que escolhemos para esse texto: filhos de paz, quando reconhecem seus erros, decidem mudar. É uma metamorfose, é uma conversão, é uma mudança de mente que leva à mudança de atitude. Manassés, no primeiro momento da sua história, ele decidiu seguir suas ideias, contrárias à ideia de Deus. Ele decidiu seguir o seu próprio curso, a sua própria vontade, e tudo contrário à vontade de Deus, mas ele não ligou, ele queria fazer o que ele queria. Mas quando tudo começou a dar errado na vida dele, porque dá errado, quem tenta seguir suas ideias contrárias à de Deus não tem jeito. Os conselhos de Deus são para o bem. Mas ele não foi tolo em continuar no erro. Ele decidiu abandonar suas ideias tolas e contrárias à ideia de Deus e decidiu seguir a ideia de Deus. E aí tudo ficou bom, tudo melhorou. Eu anotei 3 lições desse texto para a nossa vida, exatamente hoje, agora. Primeira lição: muitos ainda hoje, como Manassés, não reconhecem que o Senhor é Deus. Querem seguir seus próprios desejos, suas próprias vontades, suas próprias ideias, suas próprias atitudes. O resultado está sendo o mesmo do que aconteceu com Manassés quando ele decidiu seguir suas ideias contrárias à de Deus. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 33, a partir do verso 2. A Bíblia deixa claro e deixa escrito aqui os erros dos servos do passado e as consequências para que nós hoje não venhamos a cometer os mesmos erros e sofrer as mesmas consequências. Diz assim o que aconteceu lá com Manassés quando ele seguiu a ideia dele contrária à de Deus. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante dos seus exércitos celestiais e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo, ele construiu altares para todos os exércitos celestiais. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia e consultou médiuns e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira.
Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído de diante dos israelitas. Quanta coisa este jovem, este rapaz decidiu fazer contrário a tudo que a palavra de Deus, tudo que a Bíblia Sagrada diz que não se deve praticar, que não se deve fazer. E muita gente faz porque não conhece a palavra de Deus, que diz que não se deve praticar isso. Inclusive assassinou os próprios filhos em sacrifícios a divindades que exigiam que sacrificassem. Tem isso ainda hoje no mundo. Que coisa triste, querida irmã. Quantas práticas. Então, a primeira lição que aprendemos é que as práticas de Manassés, as atitudes dele, as palavras dele no tempo em que ele decidiu fazer o que era contrário a Deus e que está aqui na Bíblia, está para servir de advertência para que não cometamos os mesmos erros, não sigamos as mesmas práticas, porque aqui não é para incentivar as pessoas a fazerem o mesmo, porque não vai dar certo. E a segunda lição diz exatamente isso: viver sem reconhecer que o Senhor é Deus gerou e aumentou a angústia e o mal-estar na civilização no tempo de Manassés, de uma maneira tal que o ser humano racional tem mostrado práticas piores do que os animais irracionais. Porque as práticas de Manassés adotadas no ponto anterior desta reunião provam isso. Eu nunca vi um animal sacrificando, um animal irracional, sacrificando suas próprias crias por motivo nenhum. Eu nunca vi um animal irracional violentando, estuprando seus filhotes em circunstância nenhuma. E, infelizmente, nós vemos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, com todo o raciocínio, pensando de forma tão áurea, de forma tão linda, inteligência raríssimas, nós vemos inteligências raras, mas nas práticas, nas atitudes, na violência, contra si mesmo, contra seus filhos, contra os seus cônjuges, contra seus vizinhos, contra os seus da sua mesma espécie. Quantas práticas horrendas nós temos visto no mundo, de forma lamentável, e choramos, e junto com as famílias que sofrem, com crianças que sofrem, com idosos que sofrem, mas a palavra de Deus está aqui para nos alertar. Terceira e última lição que anotamos desse texto: alguns, quando se veem diante de dificuldades, reconhecem que estão na dificuldade porque erraram o caminho, erraram as práticas, erraram de pensar, erraram de pensamento, erraram nas atitudes e decidem mudar. Esse é o momento lindo da nossa história. Quem não erra, mas quem permanece no erro é tolo. Então, nós não estamos impedidos de errar, mas devemos mudar. Devemos buscar a conversão. A palavra converter significa exatamente voltar, sair do caminho que ia para a destruição e para a perdição, e volta, dá meia volta e continua agora no caminho contrário. Não tem como conseguir continuar no mesmo caminho. O exemplo é o de Manassés. Diz aí o nosso texto que Manassés, quando viu que estava dando tudo errado, ele, em sua angústia, porque traz angústia quando vem as consequências, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito, diz aqui o texto, 2 Crônicas, capítulo 34, versos 12 e 13. Já até entrou aqui na minha vida esse texto. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor. Então, você está passando por lutas? Não espere passar por lutas. Se você está num caminho contrário ao caminho de Deus, saia agora do caminho contrário ao caminho de Deus.
e busque o caminho. Esse caminho está aqui na Bíblia Sagrada, descrito em João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em sua angústia ele buscou o favor do Senhor. Busque o favor do Senhor, o seu Deus. E humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. E segundo Crônicas 33:13 diz: quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. E aí eu quero orar nesse momento por você. Eu não sei o seu nome, mas você pode colocar o seu nome agora diante do Senhor e dizer: fale seu nome, reconheço que o Senhor é Deus. E vou abandonar as minhas práticas contrárias à vontade de Deus. E vou ler na Bíblia Sagrada, buscar aqui na palavra do Senhor qual é a vontade do Senhor para a minha vida e vou obedecer. Eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos dizer sim ao apelo desta reunião, ao apelo do próprio Manassés, quando ele reconheceu que as ideias dele estavam levando para a destruição, para a escravidão, para algo tão terrível. Não somente ele, mas também a família e o povo dele. E ele então reconheceu que estava no caminho errado, decidiu sair do caminho errado e entrar no caminho da vida. E ali tudo melhorou para ele, para a família, para o povo dele. E isso serve de lição para nós hoje. Nós queremos dizer sim também. Queremos deixar as práticas contrárias à vontade do Senhor Deus e seguir as práticas que a sua palavra nos ensina. Queremos aprender a obedecer. Ensina-nos, Pai, a obedecer. Queremos interceder também por tantos enfermos nos hospitais, nas áreas de câncer, nas áreas psiquiátricas, nas áreas de cardiologia. A Sociedade Brasileira de Cardiologia está alertando para o aumento do índice de infartos no Brasil. Então nós clamamos ao Senhor por tantos enfermos. Que o Senhor nos dê sabedoria e continue dando sabedoria aos médicos na administração dos tratamentos. Que nós também tenhamos sabedoria na maneira de nos portarmos, na maneira de cuidar da nossa saúde. Também pedimos pelos que estão nos centros de hemodiálise, aqueles que estão marcados para começar a hemodiálise. O Senhor tem o poder de evitar, impedir que comece, fazendo com que os rins voltem a funcionar de forma melhor e não chegue a precisar da hemodiálise, mas se precisar, que o Senhor os abençoe também. Nós pedimos tudo ao Senhor, tudo, estamos na dependência do Senhor. Pedimos por aqueles que estão nos centros ortopédicos, quebrados, ossos quebrados, por acidentes. Visita lá nossos irmãos, Pai, nossos queridos. Nosso irmão Santiago, que está no centro de ortopedia, sentindo muitas dores, muitas situações difíceis. Tem misericórdia, Pai, desses teus filhos, teus servos, que eles voltem para testemunhar da sua visitação, da sua cura e do seu milagre. E voltem também decididos a mudar de atitude, para mudar de vida. Peço também porta de emprego aberta para os meus irmãos que estão aguardando a porta se abrir. Abre a porta, Senhor. Peço também pelas famílias enlutadas o consolo do Espírito Santo do Senhor. Peço também um avivamento para a igreja do Senhor, que traga conversões de almas, pessoas decididas a seguir no seu caminho, a abandonar os caminhos da morte, os caminhos da destruição, para andar no caminho da vida. Peço um avivamento que traga conversões de almas para povoar os céus e abençoar a nossa igreja, a tua igreja. Peço essas bênçãos a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome de poder e autoridade, no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, oramos. Amém e amém. Estamos chegando ao final da nossa reunião para declarar paz em sua casa e declaramos de novo. Então diga amém, receba
Aí, nesse momento, nós estamos reunidos neste momento que você está participando dessa reunião. Quando entra no ar, nós estamos em reunião presencial também. Rua do Senado 324, você é o meu convidado, nosso convidado especial. Às 18 horas, todos os domingos também, estamos na nossa segunda reunião. Temos 2 reuniões aos domingos em nossa congregação, em nossa igreja, em nosso salão, Rua do Senado 324. Você é o meu convidado especial. E às terças-feiras temos a nossa live com a missionária Eneida, aqui nesse canal. E às quintas-feiras, reunião presencial também, Rua do Senado 324. Sextas-feiras, 19 horas, mais uma reunião para você na sua casa, em qualquer lugar do mundo. Mande o link, então, para todo mundo. Inscreva-se, deixe seu like, seu motivo de oração. O aniversariante da semana, mande aí para nós o nome do seu querido, sua querida aniversariante. E tem aqui na nossa lista irmã Letice Riveiros, exatamente hoje. Parabéns, irmã Letice, feliz aniversário. Manda para ela aí o link para ela ver o parabéns aqui do filhão dela, que eu considero que bênção, que maravilha eu tenho. A minha mãe Maria da Paz, minha mãe biológica, mando um abraço para ela. E checando também aniversário da minha mãe Maria da Paz. A gente comemora agora em 2 datas, né, mamãezinha? Que beleza. Mas a irmã Letice Riveiros, exatamente hoje, dia 23, feliz aniversário, parabéns, irmã Letice. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Não saia daí que tem uma bênção para você, a bênção que está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Disse Jesus: dou para você a minha paz vos dou. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.